Vou fazer um exemplo agora de utilizando o método da carga unitária para o cálculo de deslocamento em uma treliça. Então, esse exemplo aqui, né, vou calcular o deslocamento vertical do nó C, utilizando aí o método da carga unitária. As informações aqui, né, que a gente vai precisar, né, todas as barras têm área igual a 300 milímetros quadrados e o módulo de elasticidade aí do material de todas as barras dessa treliça é 200 gigapascal. Então, só para a gente relembrar aqui o que é o método da carga unitária para análise de treliças, ele tem essa equação, o delta, né, que é o deslocamento que eu quero calcular, é igual o somatório, né, de ir variando de 1 até a quantidade de barras da treliça, do N aqui maiúsculo, N minúsculo, L dividido por EA. L é o comprimento de cada barra da treliça, E é o módulo de elasticidade do material, nosso caso aqui é 200 GB, e A é a área da seção transversal, que nesse exemplo é 300 milímetros quadrados. Então, e esses termos aqui, né? Então, N minúsculo é a força normal na treliça, em cada barra da treliça, né? O esforço interno na treliça, em cada barra, na treliça com carregamento virtual. A treliça com carregamento virtual é a treliça com uma força unitária na direção que eu quero calcular o deslocamento. Eu quero calcular, nesse enunciado, o deslocamento vertical do nó C. Então, eu tenho que criar uma treliça com uma única força, uma força igual a 1, aplicada no ponto C na direção vertical. E o sentido dessa força não importa, pode ser para cima ou para baixo. Ok. A treliça com carregamento real, que no caso é a definição aqui do N maiúsculo, o N maiúsculo é a força normal nas barras da treliça com carregamento real. Nesse caso, então, é a treliça do enunciado, ok? Eu vou começar resolvendo esse exemplo fazendo a treliça do carregamento real. Então, o que é o carregamento real? É a treliça igual foi colocada no enunciado da questão, ok? A treliça com as cargas externas. Então, aqui a gente tem nesse exemplo uma treliça biapoiada, apoio de segundo gênero no ponto A, apoio de primeiro gênero no ponto D, com duas cargas externas aqui aplicadas. No ponto F, de 30 kN, é uma carga horizontal, e no ponto B, uma carga vertical de 45 kN. Então, aqui eu tenho que calcular os esforços internos nas barras dessa treliça. Então, aqui eu posso fazer pelo método do equilíbrio dos nós, método das seções, por exemplo, eu consigo passar uma seção nesse trecho aqui, calcular esses deslocamentos, aí um método de qualquer de análise. Como o objetivo aqui desse vídeo é aplicar, calcular deslocamentos, também poderia até jogar essa treliça no F-Tool e calcular os esforços internos aqui nas barras dessa treliça, né? No F-Tool ou um outro software qualquer de resolução das treliças, né? Porque o foco aqui é no cálculo de deslocamentos. Mas também pode fazer todo esse cálculo aqui desses esforços internos de forma manual aí, com o método do equilíbrio dos nós ou um outro método qualquer aí, um dos outros métodos de resolução de treliças. Os esforços internos, então, aqui, devido a esse carregamento real aqui, essas duas forças aplicadas, né, 30 kN e 45 kN, eu coloquei aqui nessa treliça marcados aqui de verde, né? Então, para a gente resolver aqui essa treliça, né, a gente necessariamente tem que calcular as reações de apoio, né? Então, os valores estão colocados aqui, né? Como só tem uma força horizontal, então a reação HA vai equilibrar com essa força horizontal, 30 kN para a esquerda. As reações verticais, eu tenho que fazer o somatório de momentos aqui em relação a um dos apoios para achar esses valores, ok? 28,33 e 16,67. Tem vídeo aí que mostra como que calcula aí, utilizando o método do equilíbrio dos nós e o método das seções. E aí a gente foi fazendo aqui o equilíbrio de cada nó, né? Posso também fazer o método da seção, passando uma seção aqui nessas barras, e cheguei aí aos outros valores que estão indicados. Lembrando que
negativo significa que é força de compressão, o sinal positivo significa que é força de tração, que a barra está tracionada. Agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio, calcular novamente essa treliça, né? Calcular todos os esforços internos nessa treliça com o carregamento virtual. Então, o que é o carregamento virtual? Eu falei logo no início do vídeo. Eu vou pegar a mesma treliça aqui, ó, as cotas, o tipo de vínculo, né? Eu tenho que manter tudo igualzinho. E vou mudar só as cargas externas. Então, não aparece aqui carga externa. Então, a força de 30 que tem aqui, a outra força que está aqui no ponto B, ela não aparece no carregamento virtual. O carregamento virtual tem que aparecer uma única força. No caso de treliças, né, uma força concentrada aqui é igual a 1. Eu estou colocando aqui quilonewton só para, às vezes, os alunos, né, em geral, pessoas, vocês têm uma facilidade maior de entender o exercício quando tem a unidade. Mas essa força, ela é adimensional, ela seria simplesmente 1, tá? Eu coloco assim, porque às vezes também a pessoa quer, tipo, jogar, até tem às vezes tem muita dificuldade, até a treliça com carregamento virtual não consegue fazer sozinho, ou quer conferir o resultado, aí ela joga no F2, por exemplo, para calcular os valores. Aí no F2 você tem que entrar com uma unidade, aí você teria que colocar ali um valor para essa força, 1 newton, 1 quilonewton. Então aqui eu estou jogando aqui 1 quilonewton, mas só para a pessoa, quem for calcular, às vezes, ter mais facilidade de entender o cálculo, né? Mas essa força, ela é sem unidade, ela é adimensional. Ela não precisa de ter unidade, então seria uma força de 1 e vai dar essas reações aqui, ó, 0,67 e 0,33 no carregamento virtual. Aqui, então, está a treliça já com os esforços internos devido ao carregamento virtual já aplicado aqui em cada barra, né? As reações de apoio e o esforço interno. Observe aqui, por exemplo, se eu fizesse o equilíbrio do nó C, eu sei que a barra B vai ser igual à barra BC, né? No somatório de forças horizontais. E a barra vertical, ela está descarregada, porque não tem força vertical aplicada nesse nó para dar o equilíbrio, né? Então, aqui aparece aqui uma força igual a 0, né? E aí, os valores dos esforços internos aí nas outras barras, que vocês vão ter que resolver aqui utilizando algum método aqui, o método do equilíbrio dos nós, por exemplo, para calcular esses valores. Finalizando aqui, a equação do princípio do trabalho virtual, né? A equação do método da carga unitária, vamos dizer assim, que é essa equação aqui, ela parece um somatório. No caso aqui, esse somatório teria 9 termos, porque essa treliça tem 9 barras. Então, é mais fácil da gente resolver usando uma tabelinha, ok? Então, aqui eu fiz a tabela, tá? Eu coloquei aqui, né, todos os membros da treliça, né? Identifiquei esse AB, AE, de acordo aqui com as letras que estão em cada nó. Coloquei aqui todos os esforços devido ao carregamento externo, né? Que seria o carregamento real, que é o N maiúsculo. Todos os esforços internamente devido ao carregamento virtual, né, o N minúsculo, o L de todas as barras, né, da barra B, AE, BE. Observem que, por exemplo, a barra AE não foi dado o valor dessa barra aqui no enunciado, mas aí é só fazer o teorema de Pitágoras, né, e achar esse valor. Nesse exemplo aqui, ele é 5, né, porque essa treliça forma o triângulo aqui, 3, 4, 5. Então, preenchi aqui o valor. O módulo de elasticidade e a área, ele é constante para todas as barras. Então, posso fazer só uma vez aqui e já usar o valor. Aqui, ele vai dar a unidade na quilonewton, porque eu transformei aqui para quilonewton por metro quadrado, né? Que seria gigapascal aqui. E a área já estava quilonewton por milímetro quadrado, né? E a área estava em milímetro quadrado, então a área cancelou aqui. O meu delta, ele vai sair na resposta aqui em metro, porque se eu trabalhar com N quilonewton e o L em metro, vai cancelar o quilonewton aqui e vai dar o delta aqui em metro. Então, foi isso que eu fiz.
eu fiz essas multiplicações aqui em cada linha, né? N maiúsculo vezes N minúsculo vezes L, para cada linha dessa tabela, coloquei o valor aqui, carregando o sinal, tá? Se o N aparece um negativo aqui, o resultado vai dar negativo. Quando dá negativo, negativo, vai dar positivo aqui. Carrega o sinal. Aí depois eu fiz o somatório de todos esses termos, né? Desses 9 termos, e cheguei a esse valor aqui, 274,76 kN vezes metro. E dividi pelo valor de EA. Então, aqui deu 0,0458 metro. Vezes 1000, eu vou transformar isso para milímetro. Então, vai dar 4,58 milímetros o deslocamento vertical do ponto C. A minha resposta deu positiva. O que significa? Significa que esse deslocamento ele tem o mesmo sentido da força virtual que eu adotei no início. Então, eu adotei uma força virtual para baixo no ponto C. Então, quer dizer que o meu deslocamento é para baixo no ponto C.